119, versículo 97. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, Lucas 23, 33 a 43, também será mostrado aqui na nossa projeção. Eu queria pensar com vocês hoje sobre esse episódio, esse momento da história, quando Jesus é crucificado entre dois malfeitores. Mas hoje, embora toda a Escritura seja divinamente inspirada e toda a Escritura aponte para Jesus, Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. Eu gostaria de me concentrar nos dois malfeitores. Eu queria que nós pensássemos hoje sobre o posicionamento de cada um desses malfeitores que foram crucificados ao lado de Jesus. Meus irmãos, eu estou convencido de uma coisa e eu gostaria de compartilhar com vocês. Às vezes, um pouco de neutralidade faz bem. Nós vivemos hoje tempos de polarização das coisas. Nós temos polarização em praticamente todos os âmbitos. Por exemplo, no que tange ao futebol, existem aqueles que torcem para um determinado time, são realmente conhecedores do futebol e conhecem os esquemas táticos dos técnicos e assistem os jogos, torcem. Muitos mesmo, são passionais. Nós estamos agora vendo a punição dada pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva ao Cruzeiro por conta de alguns torcedores que invadiram o jogo do time contra o Coritiba, e isso custou caro à instituição, porque o Cruzeiro Esporte Clube precisará jogar o restante do campeonato com portões fechados, sem torcida. Isso prejudicou o time, ou seja, a polarização trouxe prejuízos para o time. Isso acontece não só aqui em Minas Gerais, isso acontece em todo o Brasil, isso acontece inclusive no exterior. A polarização, ela é perigosa. Então, às vezes, um pouco de neutralidade faz bem. Então existem aqueles que torcem para o Cruzeiro, aqueles que torcem para o Atlético Mineiro, aqueles que torcem, como eu, por exemplo, aqueles que torcem para o América, não é? Mas existem aqueles que querem ficar neutros. Aqueles que não torcem nem para um, nem para outro. Aqueles que não querem se envolver muito. O máximo que fazem é assistir um jogo por pura distração, não se envolvem, e nós precisamos ter cuidado com isso, não é? Existem aqueles que torcem para o Bahia, não é? Aqueles que torcem para o Vitória, aqueles que vão torcendo nesse Brasil afora, e eu não preciso de forma nenhuma reforçar aí com os irmãos a lembrança de que nós sempre estamos vendo os efeitos da polarização no futebol. Então, guerra entre torcidas, inclusive pessoas que são assassinadas, torcedores que são assassinados por outros torcedores, tudo por conta de um sentimento passional para com o time do coração. Mas existem aquelas pessoas que dizem, olha, eu prefiro não me envolver. O mesmo acontece também na política. Existem aqueles que declaram adeptos de um determinado partido, outros de outro, aqueles que são simpatizantes de um determinado candidato, e aqueles que dizem, eu prefiro me manter na neutralidade. Então, às vezes, a neutralidade, ela faz bem, ela pode evitar confrontos, ela pode evitar desgastes, ela pode evitar uma série de prejuízos financeiros, inclusive ela pode evitar prejuízos emocionais. Existem certas áreas da vida onde a neutralidade faz bem. Mas se tem uma área na vida onde não pode haver neutralidade, é na área espiritual. Não há como ter neutralidade nas questões espirituais.
Ou você está de um lado, ou você está do outro. Não tem jeito. Ou você assume uma posição, ou você automaticamente, por não assumir essa posição, você já está assumindo a outra. Quando você decide não fazer uma escolha, você já fez uma escolha. Não tem jeito. Não há como. Preste atenção. Não há como você se manter neutro. Ou você pertence a Jesus Cristo, ou você está debaixo do controle de Satanás. Você não tem como se manter neutro nessas questões. E aqui está um texto que nos mostra duas figuras, dois personagens, de quem se fala pouco nas pregações. Eu confesso para vocês que nesses 35 anos de vida cristã, eu ouvi pouquíssimas mensagens ou exposições que falassem desses dois salteadores, desses dois malfeitores. Confesso para vocês, pouquíssimas vezes, pouquíssimas mesmo. E hoje, com muita humildade, eu quero realmente me colocar à disposição do Senhor para pensarmos, para entendermos juntos um pouco desses dois malfeitores e os posicionamentos que cada um deles assumiu. E a minha intenção é que ao final dessa pequena exposição, nós entendamos que precisamos assumir uma posição, ficar do lado certo. Por isso que o tema da minha exposição nessa noite é: de que lado você está? Levando-se em conta esses dois malfeitores que foram crucificados ao lado de Jesus. E isso foi o cumprimento de uma profecia, porque a palavra de Deus já dizia que ele seria contado com os malfeitores. Bom, quando nós observamos esses dois malfeitores que foram colocados ao lado de Jesus, nós precisamos entender o contexto da crucificação. A crucificação era o ato final de uma pena capital que havia sido promulgada pelo Império Romano. Era tão cruel, mas tão cruel, que um cidadão romano não podia ser crucificado. Geralmente, os criminosos romanos, ou eles eram enviados para as galés, ou eram enviados para as arenas, nas lutas de gladiadores, ou eram decapitados, como foi o caso, por exemplo, do apóstolo Paulo. Porque não se podia promulgar a crucificação para um cidadão romano. Tamanha a sua crueldade. Muitos morriam antes da crucificação, por conta dos flagelos. Eles eram submetidos a uma tortura angustiante. Os flagelos, o momento do açoitamento, não raras vezes, já ceifava a vida do condenado. Jesus foi tratado com crueldade e, com certeza, esses malfeitores também. E ali, no Calvário, ele foi crucificado entre dois deles. Irmãos, quando alguém era crucificado, e havia um método usado por Roma fazia isso constantemente. Ela crucificava os inimigos, os rebeldes, ao longo das estradas. As pessoas então passavam por aqueles caminhos e elas eram submetidas a uma situação muito difícil, porque a crucificação, ela proporcionava um tipo de morte lenta e horrível. Os crucificados, eles não morriam rapidamente. Havia casos onde pessoas agonizavam na cruz por horas ou até mesmo por dias. E quando as pessoas
passavam, na maioria das vezes, elas ouviam impropérios, blasfêmias e muitos pedidos de clemência. Mas ai daquele que quisesse acelerar a morte de um crucificado. As pessoas que passavam por aqueles caminhos não podiam fazer absolutamente nada para aliviar o sofrimento daqueles homens que eram pregados ali. No Calvário não foi diferente. O que se ouvia da boca daqueles homens eram praguejos, blasfêmias, gritos de horror. Eles gritavam, porque ao serem pregados na cruz, a própria posição de um crucificado era incômoda. Eles eram pregados de maneira tal que eles poderiam sempre buscar ar por conta da sua posição na cruz, e aquilo é o que fazia com que o sofrimento prolongasse. Como eles ficavam muito tempo na cruz, eles então gritavam e praguejavam e amaldiçoavam os romanos, amaldiçoavam os soldados romanos, gritavam praguejos, a maioria deles choravam e ficavam ali pedindo clemência. Era um misto de sentimentos e palavras que dominavam aquele ambiente da crucificação. Mas Jesus, ele não se comportou dessa maneira. Mesmo sendo pregado na cruz, Jesus foi capaz de orar pelos seus inimigos. Ele foi capaz de entregar a sua mãe aos cuidados do evangelista João, quando ele disse: filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí o teu filho, cumprindo a lei como filho mais velho. Ele foi capaz de, na cruz, orar por aqueles que o haviam crucificado, pedindo perdão de Deus para eles. E isso tudo ali de forma audível. O comportamento de Jesus na cruz foi um evangelismo eficaz. Jesus, ele continuou pregando na cruz, através daquilo que ele falava, através do seu comportamento. Ele não abriu a boca para blasfemar, ele não abriu a boca para amaldiçoar, ele não abriu a boca contra o Império Romano, ele não abriu a boca contra os soldados que o colocaram ali, pelo contrário, intercedeu por eles. E esse comportamento de Jesus na cruz foi transformando o coração de um daqueles malfeitores. Então eu quero crer que no início da crucificação, aqueles homens estavam praguejando, estavam zombando, estavam rindo, um misto de dor, sofrimento, expectativa de que a qualquer momento poderiam morrer, a incerteza quanto o pós-morte, um misto de sentimentos dominava o coração daqueles homens, até que um deles se atentou para o que Jesus fazia e para como Jesus reagia à crucificação. O outro não. Por isso eu gostaria de pensar com vocês sobre algumas palavras e algumas atitudes desses dois malfeitores que servem de lição para nós e que devem nos levar a decidir de que lado nós estamos. Porque muitas vezes nós vamos perceber que existem realmente dois tipos de pessoas no mundo: aquelas que optaram ficar de um lado e aquelas que optaram ficar do outro lado. E isso que eu acabei de dizer, essas pessoas, elas são identificadas pelos posicionamentos que elas assumem. Então, eu quero dizer para vocês que nós temos muito mais semelhança com esses malfeitores do que imaginamos. Mas vamos analisar agora, eu convido vocês para que nós possamos analisar o posicionamento de um daqueles malfeitores, o malfeitor que não creu, aquele que não creu em Jesus, aquele que blasfemou de Jesus. Ele disse algumas coisas, e nestas palavras nós podemos encontrar indícios de uma alma angustiada, com o coração totalmente fechado para a graça de Deus.
através daquilo que ele disse. Ele proferiu algumas palavras que nos revelam traços da personalidade de uma alma dominada pela incerteza da vida eterna, pelo medo da morte e pela ira que estava presente no coração, que, mesmo naquela circunstância, não foi dissipada. Então eu quero convidar vocês agora para que nós possamos pensar em algumas coisas que estão presentes no coração humano, baseadas nas falas desses homens. Primeiro, aquele que blasfemou. Veja só, o versículo 39. O versículo 39 vai nos dizer assim: um dos criminosos dependurado ao lado dele zombava. E ele dizia assim: se tu és o Cristo, se tu és o Cristo. Interessante que anos antes, pelo menos 3 anos antes, quem foi que disse isso para Jesus lá no deserto? O diabo. Se tu és o Filho de Deus. Agora esse malfeitor, ele diz para Jesus o seguinte: se tu és o Cristo, como estão dizendo por aí, e sabe o que isso me mostra, irmãos? Algo que está presente em muitos corações humanos: indiferença. Mas não é qualquer tipo de indiferença. Aqui eu quero que vocês se atentem para, talvez, a pior das indiferenças. Qual é, pastor? É aquela indiferença presente num coração, mesmo diante do sofrimento. C.S. Lewis disse uma coisa. Ele disse o seguinte, que o sofrimento é o megafone de Deus para o mundo ensurdecido. O que isso significa? Que às vezes, para quebrantar o coração de uma pessoa, Deus pega um megafone e grita no coração dessa pessoa através do sofrimento. O que me chama a atenção nesse salteador, nesse malfeitor, é que mesmo diante do sofrimento, do pior dos sofrimentos, ali sofrendo dores atrozes, angustiado, sendo vitimado por toda aquela desidratação, toda aquela perda de sangue, o corpo enfraquecendo, dores que estavam espalhadas por todo o seu corpo, ele foi incapaz de quebrantar o coração e se manteve ali na incredulidade, zombando, questionando a idoneidade do Filho de Deus, colocando em xeque o Filho de Deus como aquele que estava ali morrendo por ele. E eu fico preocupado porque, às vezes, nós observamos pessoas que estão passando pelos piores sofrimentos e, mesmo assim, se mantêm com os corações endurecidos. Pessoas que não reconhecem que Deus pode estar falando aos seus corações. Elas continuam sofrendo, elas continuam sendo dominadas por toda a incredulidade, mesmo diante de tanto sofrimento. Geralmente as pessoas que sofrem, muitas delas são quebrantadas no sofrimento. Esse homem não. Sofrendo terrivelmente, ele se mantém na incredulidade. Irmãos, isso é muito perigoso. Nós precisamos orar a Deus, para que Deus regue a nossa alma, dia após dia, com a sua misericórdia. E aqui eu vou falar uma coisa para vocês. Se você tem vivido desobedecendo a Deus, se você tem passado por momentos de julgamento de Deus, e mesmo assim, isso não tem sido o suficiente para quebrantar o seu coração, ore a Deus. Peça a Deus que regue sua alma com a água da misericórdia, para que você possa realmente ter os seus sentimentos, a sua sensibilidade restabelecida. Porque se o sofrimento não é capaz de quebrantar o seu coração, nada será. Eu conheço histórias de pessoas que eram duríssimas, irredutíveis, pessoas que se mantinham em situações, muitas vezes adversas, inexpugnáveis, o coração fechado, mas
com o passar do tempo, foram sendo quebrantadas através do agir de Deus nas dificuldades e acabaram reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo. Mas há aqueles que, mesmo diante do sofrimento, se mantêm irredutíveis, se mantêm endurecidos. É sofrimento atrás de sofrimento. Deus está permitindo. Essa semana eu recebi um texto de uma jovem que está passando por um momento muito difícil, um momento extremamente delicado. E ela mandou para mim uma lista das coisas que ela tem enfrentado. Irmãos, realmente são coisas terríveis. E eu disse isso para ela. Eu disse, olha, Deus está usando o seu megafone para dizer para você, acorde, venha para mim. Eu posso mudar a sua estrutura, eu posso mudar o seu coração, venha para mim. Mas até o presente momento, ela ainda se mantém longe do Senhor. E ela está dizendo, pastor, está difícil. Eu tenho essa situação, coisas terríveis têm acontecido comigo. Como crer, veja bem, como crer num Deus que permite que tais coisas aconteçam? Foi a indagação final dela para mim. E eu disse para ela, querida, pois é exatamente isso que está acontecendo com você, que Deus está usando para fazer você correr para Ele, para que você possa entender que não vale a pena viver longe de Deus. Não vale a pena se manter longe do amor de Deus. Você não crê, você está longe, você realmente fechou o seu coração para Jesus, e quando isso acontece, verdadeiramente, você passará por situações adversas e colherá os frutos da sua escolha. Então venha para Cristo. Uma vez, irmãos, pastor Rogério, pastor Igor, uma vez eu estava no Hospital São João de Deus. Nós fomos convidados para realizarmos um culto no Hospital São João de Deus, na área de hemodiálise. Fomos eu e mais 2 irmãos da igreja, e nós estávamos ali, na área de hemodiálise do Hospital São João de Deus. Eu com violão, cantamos algumas músicas, e eu abri a palavra de Deus e comecei a pregar para aquelas pessoas que estavam ali, naquele momento doloroso da hemodiálise. E nós estávamos pregando o Evangelho ali, e eu estava mostrando para elas que existia um Deus que as amava e que, embora talvez não mudasse essa situação, poderia mudar a alma delas. Irmãos, nós ficamos ali cerca de 20 minutos pregando o Evangelho. Nunca vi tanta indiferença por parte daquelas pessoas quanto aquilo que nós estávamos pregando. Ninguém estava prestando atenção naquilo que estávamos dizendo. Um entra e sai de pessoas, conversas acontecendo enquanto louvávamos, enquanto pregávamos. As pessoas não estavam nem um pouco interessadas naquilo que nós estávamos lhes apresentando. Indiferença total. E é isso que me assusta muitas vezes. Porque tem pessoas que nem o sofrimento é capaz de quebrantar o coração. Nem o sofrimento. As pessoas estão tão ensurdecidas, insensíveis, endurecidas, que nem o sofrimento é capaz de fazê-las olhar para o céu e reconhecer que existe um Deus que pode mudar. Talvez não a situação, mas a maneira como elas vão encarar a situação. É claro que a situação desse homem que foi crucificado ao lado de Jesus poderia ter sido diferente, como foi a situação do outro homem. Observe que Jesus não tirou o outro homem da cruz, mas garantiu a ele entrada no paraíso de Deus. Não existe da parte do Senhor uma promessa sequer de que nesse mundo nós não teremos tribulações ou dificuldades. Não existe. Mas existe a promessa do Senhor que, mesmo em meio às tribulações e às dificuldades, Ele será conosco. Ainda que eu ande
pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então a primeira coisa que eu vejo nesse malfeitor é indiferença, dentro de um contexto de sofrimento. Eu não sei se nós temos visitantes aqui nesta noite, e não sei se há alguém aqui que tem passado por essa situação, tem sofrido muito, muito. Vez ou outra alguém chega perto e fala de Jesus, mas o sofrimento cegou o entendimento. Talvez haja alguém aqui nesta noite que está realmente se identificando com esse malfeitor, porque tem sido ou tem permanecido indiferente, mesmo e mediante o sofrimento. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não vou dizer que o seu sofrimento, ou que as suas tribulações, ou que as suas dificuldades vão cessar. Eu não vou dizer isso. Eu não sou irresponsável. Eu não posso dizer isso. A Bíblia não diz isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Existe um Deus no céu que ama você, pode perdoar os seus pecados. E talvez por conta disso, você vai descobrir algo novo no seu coração, que vai ser capaz de mudar a sua compreensão de Deus, mesmo passando pelo que você está passando. Não fique do lado desse homem que foi pregado ao lado de Jesus. Não vale a pena. Não deixe a indiferença, a insensibilidade assumir as rédeas de sua vida. Clame a Deus e Ele vai responder a você. Mas eu vejo uma outra coisa nesse malfeitor, ainda no versículo 39, quando ele diz assim: salva-te a ti mesmo e a nós. Ele disse, se tu és o Cristo, indiferença. Mas ele vai apresentar aqui mais uma característica presente em muitas vidas. Veja só, ele vai dizer assim no versículo 39, salva-te, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Sabe o que eu aprendi com isso? Que esse salteador aqui, esse malfeitor, ele representa uma classe. Que classe é essa? A classe que quer a bênção, mas não quer o abençoador. Qual era a bênção que esse malfeitor queria? Ser retirado da cruz. Mas eu pergunto para vocês, ele estava interessado em Jesus? Absolutamente não. Ele queria a bênção, mas ele não queria saber do abençoador. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que vive pedindo para que nós oremos por eles, mas eles não querem saber de nada com Deus? Você conhece alguém assim? Ore por mim, por favor. Ore por mim lá na sua igreja. Estou precisando tanto de oração. Ok, mas deixa eu te dizer uma coisa. Você mesmo pode orar. E a pessoa diz, não, só ore por mim, por favor. São pessoas que querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. São pessoas que querem que a igreja lhes ajude de todas as maneiras, mas não querem saber de nenhuma maneira de estar na igreja. Não querem a igreja, não querem compromisso com Deus, mas se Ele me abençoar, bem está. Irmãos amados, isso é tão complicado, não é? De vez em quando eu, como pastor, e os irmãos aqui têm essa experiência também. Você é pastor? Sim. Então ore por mim. Ore por mim, eu preciso muito da oração, mas eu queria que o Senhor orasse por mim. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não vou negar uma oração para você. Absolutamente, a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. Eu não vou negar uma oração para você, mas que tal se você vier para a igreja comigo, começar a estudar a Bíblia comigo, e você vai descobrir que você mesmo pode orar. E que Deus vai ouvir você, assim como Ele me ouve. E aí as pessoas começam a sair pela tangente. Porque elas não querem o abençoador.
elas querem a bênção. Elas querem de alguma forma extrair algum benefício de Deus. E isso é tão complicado. Existe um Deus a quem devemos servir. Existe uma igreja a qual podemos frequentar. Existe um caminho para seguir. Mas as pessoas não querem. Elas não querem compromisso. Elas não querem mudar de vida. Elas não querem saber de santidade. Mas elas querem de alguma forma receber algum benefício de Deus. Para muitas pessoas, Deus é um solucionador de problemas. Deus é um concessor de bênçãos. Deus é um resolvedor de crises. E só. Por isso que muitos estão à procura de Deus, não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele pode fazer. As pessoas não querem absolutamente caminhar com Deus. Elas querem algum benefício de Deus, e isso é extremamente triste. Porque primeiro vem o abençoador. Aliás, eu me atrevo a dizer para vocês que o abençoador é a maior bênção que podemos ter. Nenhuma outra bênção tem sentido se o abençoador não vier primeiro. É por isso que Abacuque diz uma coisa muito interessante na sua oração, não é? Ainda que não haja gado no curral, ainda que não haja produtos na oliveira, a oliveira minta, ainda que não haja fruto na videira, ainda que eu não tenha as bênçãos provenientes do abençoador, eu me alegrarei no abençoador. Exultarei no Deus da minha salvação. Porque, irmãos, não há bênção maior do que Jesus. Não há nada nessa vida que seja mais importante do que Jesus. E se Ele, dentro da sua soberania, não quiser satisfazer os meus desejos, não tem problema, porque a maior bênção eu já tenho, que é Ele. Mas não é o caso desse malfeitor. Esse malfeitor está dizendo, tu não és o Cristo. Se tu és o Cristo, faz alguma coisa de útil. Salva-te a ti mesmo, saia dessa cruz e nos tire também. Não se esqueça de nós, porque eu quero sair daqui. Eu não quero estar nessa situação, eu não quero ser submetido a esse sofrimento. Então, me tira também dessa situação. Irmãos, que Deus cuide das pessoas que pensam assim. Que Deus trate das pessoas que pensam assim. Porque há muitas por aí. Há muitas que querem a oração, mas não querem orar. Há muitas que querem aquilo que a igreja pode fazer por elas, mas não querem a igreja. Há muitas que querem aquilo que Deus pode lhes dar, mas não querem Deus. Querem os benefícios de Deus. Então essa é a segunda coisa que eu aprendo aqui, através da vida desse malfeitor. Mas eu aprendi uma outra coisa. Eu aprendi uma outra coisa ainda no versículo 39. Quando ele disse assim, salva-te a ti mesmo e a nós, ele está dizendo o seguinte, me tira da cruz. Me tire de perto da cruz. Eu não quero saber da cruz. A cruz é terrível. A cruz é dolorosa. A cruz é incômoda. A cruz traz sofrimento. Tire a cruz de mim. Me afaste da cruz. É isso que esse malfeitor está dizendo. Philip Henry disse o seguinte, nossa jornada é montanha acima, com um cadáver às costas. O nosso eu crucificado. E o diabo faz de tudo para puxar-nos para baixo e ressuscitar o cadáver. Se tem uma coisa que Satanás quer tirar do cristão, é a cruz.
Se tem uma coisa que Satanás quer colocar na cabeça do cristão, é que ele não precisa de cruz. Se tem uma coisa que o diabo quer fazer na igreja de Cristo, é tornar a cruz vergonhosa. Mas eu posso dizer uma coisa para você, querido irmão, querida irmã, querido visitante que está aqui nesta noite, não existe cristianismo sem cruz. Não existe como caminhar com Jesus sem sermos pregados numa cruz. Quando um condenado carregava o patíbulo, geralmente ele carregava o patíbulo, que era aquela parte horizontal. Um judeu vendo isso, ele dizia, aquele não volta mais. Porque não havia a menor chance de um crucificado ser retirado da cruz, a não ser na condição de morto. Nenhum crucificado. Não se tem notícia de nenhum crucificado que foi perdoado pelo Império Romano e retirado da cruz. Não há. Todos que eram pregados na cruz para morrerem nela. E é isso que faz parte da caminhada de um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão morre todos os dias. Ele é pregado na cruz todos os dias. Todos os dias uma parte desse cristão é crucificada. Por isso não existe como você rejeitar a cruz. Não há como você dizer, me tira da cruz, ou tire a cruz de mim, eu não quero a cruz. Esse evangelho não é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer uma coisa para vocês, ele existe. Existe um evangelho hoje sendo pregado por aí, que tirou completamente a cruz da sua lista de pregação, da sua lista de prioridades. A cruz não faz não marca mais presença, não faz mais parte de muitos púlpitos, porque muitos entenderam que se pregarem a cruz, as igrejas não vão encher, os batistérios não vão ser usados, e as entradas financeiras vão cair, e a cruz é a grande responsável por isso. A cruz, ela expulsa pessoas, muitas vezes, das igrejas, porque muitos vão às igrejas esperando ouvir uma mensagem que suavize a vida. E aí ouve uma mensagem que fala de cruz, ela simplesmente sai pela porta que entraram e nunca mais voltam. Muitos que poderiam estar contribuindo financeiramente, não fazem porque estão ouvindo uma mensagem agressiva, uma mensagem incômoda, estão ouvindo sobre cruz, 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 então por isso eu não fico naquela igreja, porque eu não quero saber de cruz, eu quero saber de paraíso, eu quero saber de ruas de ouro, eu quero saber de mar de cristal, eu quero saber de vitória, eu quero saber de coroa, eu quero saber de bênção, eu não quero saber de cruz. Eu não vim aqui para ouvir sobre cruz. Não é isso que eu quero ouvir. Eu já estou passando por um momento difícil. Eu ainda vou para uma igreja e o pastor começa a falar de cruz. Eu não volto nessa igreja. Ah, já sei. Eu vou ali naquela outra igreja, porque lá, que maravilha. Lá eu choro. Lá o ambiente é diferente. Lá existem pessoas chorando ao meu lado. Lá as luzes, elas se apagam. Lá tem um pastor pregando uma mensagem agradável. É aquilo lá que eu quero. É aquilo lá que eu preciso. É aquilo lá que eu busco. Uma mensagem que diga que eu sou mais do que vencedor. Uma mensagem que diga que eu nasci para vencer. Uma mensagem que diga que os meus sonhos vão ser realizados. É essa mensagem que eu quero. Eu não quero cruz. Eu não quero cruz. Eu não quero sofrimento, eu não quero saber de renúncia, eu não quero saber de ouvir alguém no meu encalço dizendo que eu tenho que abandonar o pecado, eu não quero isso. Eu quero uma mensagem que me eleve, que me faça flutuar, uma mensagem que fique guardada na minha memória durante toda a semana. Eu quero uma igreja onde eu possa frequentar e onde eu possa levar os meus familiares, porque ali os meus sonhos vão ser realizados, disse o pastor. Ali as promessas de Deus cairão sobre a minha vida, diz o pastor. Então observe que há muitas pessoas que se identificam com esse malfeitor, porque esse malfeitor diz para Jesus, você não é o Cristo.
Salva-te a ti mesmo e não se esqueça de nos tirar da cruz também. É isso que eu vejo nesse homem. Você tem medo da cruz? Deixa eu dizer uma coisa para você que veio nos visitar nessa noite. Estou vendo alguns rostinhos diferentes aqui. O que é que você veio buscar nessa noite? Essa mensagem está te ofendendo? Você não está gostando dessa mensagem? Que palavra dura desse pastor. Eu achei que eu ia ouvir uma mensagem diferente, mas ele está agindo de forma estranha. Eu estou sentindo um incômodo no meu coração. Eu vou dizer uma coisa para você, querido. Essa sempre será a nossa pregação. Porque é disso que você precisa. Você precisa da cruz. Sabe por quê? Porque é a cruz que te colocará diante do Altíssimo um dia. É a cruz que fará você olhar nos olhos do Salvador e ouvir dele: vinde bendito de meu Pai. É a cruz. Então olha só aqui esse malfeitor. Eu não quero a cruz. Se tu és o Cristo, me tire da cruz. Eu não quero mais a cruz. A cruz incomoda. Mas, bendito seja Deus, nós temos o outro malfeitor. O outro malfeitor. Que talvez no começo, ele até estivesse blasfemando, mas ele vê aquele homem agir de forma totalmente diferente. Ele tenta ouvir um impropério e não ouve. Ele tenta ouvir um praguejo e não ouve. Ele tenta ouvir uma blasfêmia e não ouve. Ele ouve oração, palavras de amor. Ele vê aquele homem entregando a mãe para um discípulo. Ele vê aquele homem orar pelo soldado que o matou, que o crucificou. Ele vê palavras de amor e ele começa a mudar o seu coração. E ele vai dizer uma coisa para o outro salteador, e se vocês me permitem, eu fico imaginando eles assim, lado a lado, e talvez aquele malfeitor, talvez até tenha se encurvado um pouco para a frente, tenha olhado para aquele outro malfeitor e tenha dito: cale a boca! Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E veja o que ele vai dizer no versículo 41. E nós, na verdade, com justiça. Bendito seja o Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui com esse malfeitor? Houve nele um reconhecimento da sua miserabilidade. Você quer agradar o Senhor, querido? Escute uma coisa que eu vou te dizer. Não adianta você vir aqui e colocar um envelope cheio de notinhas de 50, de 100. Não adianta você participar de todos os cultos da igreja. Você quer agradar o Senhor? Reconheça a sua miséria diante do Senhor. Reconheça que você não é digno do Senhor. Reconheça uma coisa, escute. Eu vou dizer uma coisa aqui agora que pode escandalizar alguém, mas eu vou dizer. A palavra de Deus me autoriza a dizer. Você está sofrendo? Você está passando por um momento difícil? Você está enfrentando uma crise na sua vida? Você está enfrentando uma enfermidade? Você está enfrentando um momento delicado na sua vida? Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou dizer para você. Isso não é nada comparado àquilo que você realmente merece. Esse sofrimento que você enfrenta, escute aqui, eu vou apresentar para você agora a teologia da cruz. Preste atenção na teologia da cruz. Esse sofrimento que você enfrenta é um respingo do sofrimento que você merecia. Sabe por quê? Porque o sofrimento que você merecia ficou na cruz. O que você tem são respingos. É o que resta dos sofrimentos de Cristo. Uma vez eu ouvi isso de uma irmã. Eu estava conversando com ela,
me condoendo com ela, passando por um período negro na vida, há muito tempo, enfrentando uma tribulação interminável. Eu disse, preciso conversar com aquela irmã. Estava ainda na minha antiga igreja, então eu a chamei para um atendimento no gabinete, e ela foi. Chegou no horário, e eu disse, minha irmã, eu chamei a irmã aqui porque eu quero me solidarizar com as suas lutas. A irmã tem sofrido muito. A irmã tem passado por luta sobre luta. As suas lutas não cessam. E eu queria, nesse momento, querida irmã, me colocar à sua disposição, queria orar com a irmã e me solidarizar com o seu sofrimento. Ela olhou bem nos meus olhos, ela disse, pastor, tudo bem, eu estou cumprindo o resto das aflições de Cristo. Eu fiquei sem palavras. O que eu vou dizer para uma irmã dessa? Então, se você está sofrendo, duas coisas que eu quero que você entenda. Primeiro, você merecia muito mais. Eu merecia muito mais. Eu passo por tribulações, por dificuldades. Eu não tenho direito de questionar o meu Deus. Sabe por quê? Eu preciso abrir a minha boca e agradecer o meu Deus e dizer para Ele, Senhor, obrigado, obrigado por essa tribulação, obrigado por essa dificuldade, obrigado por esse problema, porque eu merecia muito mais. Mas o que era para mim, ficou na cruz. Então, se você quer agradar o Senhor nas suas orações, chegue diante do Senhor e fale assim com Ele, Senhor, sou euzinho, Senhor, sabe, o filho rebelde, o miserável, eu não mereço nem olhar para o céu, eu vou olhar para a terra, eu sou culpado, eu sou um miserável, Senhor, sou eu que estou aqui, pedindo ao Senhor que me perdoe, não, eu não mereço o seu perdão, mas eu peço, em nome de Jesus, perdoe o meu pecado, eu sou um miserável, eu não valho nada. Isso é agradar ao Senhor, porque a palavra de Deus diz, a palavra do Senhor diz em Provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. A palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então aprenda com esse malfeitor, reconhecimento da sua miserabilidade, mas ele me ensina outra coisa, a aceitação do senhorio de Cristo. Ele diz assim, depois que ele repreende o malfeitor, ele diz assim, Senhor, Senhor. A palavra Senhor vem do grego, Kyrios, que significa comandante supremo. Seria a mais alta patente no exército. Eu quero crer que seja o general. General, Senhor absoluto de tudo, comandante supremo. Ele está dizendo o seguinte, tu tens o controle de tudo, inclusive dessa situação na qual tu estás. Reconhecer o senhorio de Cristo. Não adianta você crer que Jesus é o seu Salvador, se Ele não é o seu Senhor. Se não é Ele quem manda na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque escravo não manda nada. E é isso que nós somos. Escravos. Que tem um Senhor sobre nós. E Ele está dizendo, Senhor, Jesus é o seu Senhor. Ele manda na sua vida. Ele manda, Ele altera o curso da sua vida. A vontade dEle é capaz de alterar o curso das suas decisões. Você é daquele que muda um comportamento, uma decisão, quando você se depara com um versículo onde o Senhor Jesus manda você ir por outro caminho. Ou você, na maioria das vezes, faz aquilo que você quer. Porque se você está fazendo aquilo que você quer, Jesus Cristo não é o seu Senhor. Então pare de chamá-lo de Senhor.
porque Ele só é Senhor daquele que se submete a Ele. E é isso que esse ladrão está fazendo agora, esse malfeitor, Senhor. E aí ele diz o seguinte, lá no versículo 42, lembra-te de mim. O que ele está dizendo ali? Senhor, eu só fiz maldade na minha vida. Eu prejudiquei muitas vidas. Eu estou aqui porque eu mereço. E se tem uma coisa que eu não mereço, é a sua atenção. Mas, Senhor, lembra-te de mim. Eu estou agora, nesse momento, nessa condição, preso, pregado, sofrendo, ensanguentado. Eu estou aqui, eu não tenho nada para te oferecer. Eu não posso fazer nada por ti, a não ser me entregar. Entrega total. Eu tenho uma coisa para te entregar nesse momento. Meu coração. Senhor, lembra-te de mim. Então ele se entrega ao Senhor. E aí ele faz a sua profissão de fé. Quando entrares no teu reino. Ele não só se entrega, mas ele mostra, eu creio. Diferentemente desse outro, que perguntou ou que zombou dizendo, tu não és o Cristo. Eu reconheço que tu és o Cristo. Eu reconheço que tu és o Senhor. E eu me entrego a ti. Eu creio em ti. Fé. E o que foi que Jesus disse para ele? O que foi que Jesus respondeu para ele? Encerrando a minha palavra. Na verdade te digo. Hoje, não é amanhã. Não é depois de amanhã. Não é o ano que vem. Hoje, estarás comigo no paraíso. Observe só o que ficar do lado certo proporciona. Então eu quero perguntar agora como aplicação, uma única pergunta. De que lado você está? De que lado você está? Do lado daquele que mostrou indiferença? Do lado daquele que queria a bênção e não o abençoador? Do lado daquele que rejeitou a cruz? Ou você está do lado daquele que reconheceu a sua miséria? Do lado daquele que reconheceu o senhorio de Cristo? Do lado daquele que se entregou totalmente? Do lado daquele que creu? De que lado você está? De que lado vocês estão? De que lado nós estamos? Qual será a nossa decisão? Até quando você continuará rejeitando a Cristo? Até quando você continuará fugindo da cruz? Até quando você continuará crendo nesse evangelho forjado pelos homens? O Senhor está mostrando para você que há uma oportunidade essa noite de você fazer a escolha certa. De que lado você está? De que lado você está? Eu quero convidar aqui o nosso grupo de música. Eles irão cantar um belo hino. E daqui a pouquinho eu volto para fazer uma pergunta para você. Perdi